A dívida não é apenas um número, é um peso emocional. É dormir pensando em contas, acordar com medo do futuro e se sentir envergonhada por algo que ninguém te ensinou a controlar. Mas existe um ponto de virada. Quando você percebe que o problema não é o dinheiro, é a forma como você se relaciona com ele. E é aí que nasce o poder de mudar. Mulheres que saíram das dívidas e reconstruíram suas vidas começaram da mesma forma, com um passo de consciência. Elas entenderam que liberdade não é um prêmio distante, é uma decisão diária. E o segredo não está em ganhar mais, e sim em reorganizar o que já existe com método, clareza e respeito por si mesma. Em 8 semanas, é possível transformar vergonha em controle, ansiedade em confiança e dívidas em estratégia. Esse método não promete mágica. Ele desperta consciência, disciplina e segurança. Se você quer aprender como sair do vermelho e recuperar a confiança em si mesma, deixe o seu like, se inscreve no canal e continua comigo, porque hoje eu vou te mostrar o caminho de volta para o seu poder. Primeira semana: encarar a verdade com coragem. E antes de qualquer mudança financeira, vem um ato de bravura: olhar para a realidade sem fugir. É a parte mais difícil, mas também a mais libertadora. Porque enquanto você evita seus números, eles te controlam. Quando decide encará-los, o controle volta para suas mãos. Eu me lembro do dia em que decidi abrir meu extrato e ver quanto realmente devia. Estava tremendo. A sensação era de fracasso. Mas algo curioso aconteceu. Ao ver o valor real, percebi que o medo era maior que a dívida. O desconhecido pesa mais que a verdade. E foi naquele momento que a transformação começou. Peguei um caderno e anotei tudo. O que eu devia, para quem e quanto recebia. Pela primeira vez, senti clareza. Essa primeira semana não é sobre números, é sobre coragem. É sobre dizer: eu quero mudar e eu posso. E quando essa decisão é tomada, o medo começa a perder força. Mulheres que reconstroem sua vida financeira não são as que nunca erraram, são as que tiveram coragem de encarar o espelho e recomeçar. Comente: eu encaro a verdade e assumo o controle. Essa frase é o primeiro passo do seu recomeço, o instante em que a neblina dá lugar à clareza e a vergonha se transforma em poder. Segunda semana: organizar o caos e criar clareza agora. Que você já encarou a verdade, é hora de colocar ordem. A bagunça financeira é o reflexo de uma mente sobrecarregada, e organizar o dinheiro é também organizar a vida. Mulheres que conquistaram estabilidade não começaram com planilhas sofisticadas, mas com lápis, papel e intenção. Na minha segunda semana, eu sentei com uma xícara de café e comecei a listar tudo: dívidas, contas fixas, pequenas despesas, até o que eu gastava sem perceber. Escrever foi doloroso, mas libertador. Descobri que grande parte do que me deixava no vermelho não era o valor, era a falta de controle. O simples ato de visualizar trouxe calma. Percebi que o dinheiro não era um monstro, era apenas um sistema desorganizado que precisava da minha liderança. Essa etapa é sobre criar um mapa. Saber quanto entra, quanto sai e, principalmente, o que pode ser ajustado. Não é sobre cortar tudo, é sobre realocar o que importa. Mulheres confiantes não têm medo dos próprios números, elas os dominam. E quando você entende para onde o seu dinheiro vai, o medo começa a dar lugar à tranquilidade. Comente: eu organizo e comando meu dinheiro. Essa frase simboliza o início da sua autogestão, o momento em que o caos se transforma em clareza e a confusão dá lugar à confiança. Terceira semana: mudar a história que você conta sobre o dinheiro depois de organizar o caos. É hora de curar a relação com o dinheiro. Porque nenhuma planilha funciona se a mente ainda acredita que dinheiro é difícil, riqueza é para os outros, ou eu nunca vou conseguir. A forma como você pensa sobre o dinheiro determina o quanto ele confia em ficar com você. Eu descobri isso quando percebi que minhas decisões financeiras vinham do medo, não da consciência. Eu gastava para aliviar, economizava por pânico e dizia frases como: eu sou péssima com dinheiro. Sem perceber, eu alimentava uma identidade de escassez. Foi então que comecei a me observar. Toda vez que pensava algo negativo, eu trocava por uma nova afirmação: eu estou aprendendo a prosperar. Aos poucos, minha energia mudou. Passei a ver o dinheiro não como vilão, mas como espelho da minha autoconfiança. Essa semana é sobre reprogramar a mente. Mudar o não posso pelo ainda não posso.
Substituir a vergonha pela responsabilidade. Mulheres que se tornam confiantes aprendem que o dinheiro não vem para quem, teme, vem para quem o respeita. Existe um momento nessa jornada em que você percebe que não é só sobre sair das dívidas, é sobre se libertar da versão de si mesma que vivia com medo do dinheiro. A confiança que você está construindo aqui não vem apenas de organizar finanças, mas de mudar a forma como se enxerga, capaz, merecedora e no controle. O dinheiro não é o problema. O problema é o que você aprendeu sobre ele. Muitas mulheres foram ensinadas a depender, a se encolher, a sentir culpa por desejar mais. E é exatamente isso que mantém tantas presas em ciclos de escassez. A mudança real começa quando você desperta o poder de prosperar de forma consciente, leve e feminina. Foi por isso que eu criei o Código da Riqueza. Desperte seu poder feminino para criar liberdade e abundância. Esse guia foi feito para te conduzir passo a passo na transformação da sua relação com o dinheiro, ajudando você a conquistar segurança financeira e viver com a leveza de quem pode escolher o próprio caminho. É um método simples, acessível e profundo, desenhado para mulheres que estão prontas para parar de sobreviver e começar a construir liberdade. Porque ser confiante não é sobre controlar tudo, é sobre saber que você pode recomeçar quantas vezes quiser. E agora, com consciência, direção e poder. Se você quer transformar sua vida financeira de dentro para fora, o link para acessar o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarta semana, criar um plano de ação realista e possível. Depois de mudar a forma como você pensa sobre o dinheiro, chega o momento de agir com estratégia. Não com pressa, mas com consciência. É aqui que você transforma intenção em direção. Mulheres que saíram das dívidas e reconstruíram suas finanças não esperaram o cenário perfeito. Elas começaram com o que tinham. Na quarta semana, sente-se com clareza. Pegue o que você já organizou e crie um plano. Liste suas dívidas em ordem de prioridade. As urgentes, as menores, as que mais pesam. Escolha uma para focar primeiro. Quando você tenta resolver tudo de uma vez, se perde. Mas quando foca em uma e vence, o impulso muda. Eu fiz isso. Escolhi uma única dívida, negociei e cumpri o combinado. Aquela pequena vitória me fez acreditar que eu podia mais. E foi assim, um passo de cada vez, que o peso começou a sair dos meus ombros. Essa semana não é sobre perfeição, é sobre constância. Você não precisa resolver tudo hoje, só precisa se comprometer em seguir o plano amanhã. Mulheres confiantes não esperam o momento certo para agir. Elas transformam o agora em ponto de virada. Comente. Meu plano me aproxima da minha liberdade. Essa frase representa o início da sua nova fase, quando o caos dá lugar à direção e o medo começa a se transformar em movimento. Quinta semana. Aprender a gastar com consciência. Não com culpa. Uma das maiores armadilhas de quem está se reerguendo financeiramente é viver entre dois extremos: o medo de gastar e a culpa por querer viver. Mas mulheres que reconquistam sua confiança financeira aprendem que o equilíbrio é a verdadeira liberdade. Elas não negam o prazer, apenas o reorganizam. Eu me lembro do dia em que consegui pagar parte de uma dívida e, mesmo assim, me senti culpada por comprar um café. Era como se eu não tivesse direito a nada até resolver tudo. Mas percebi que isso só me afastava da abundância. Quando o dinheiro se torna sinônimo de culpa, ele para de fluir. Então, decidi mudar a forma de pensar. Criei um orçamento que incluía prazer, ainda que simples. Uma flor para casa, um café em silêncio, um livro novo. Aquilo não era gasto, era nutrição emocional. A liberdade começa quando você aprende a usar o dinheiro de forma consciente, sem se punir. Mulheres confiantes não gastam para fugir da dor, mas para sustentar a paz que estão construindo. Comente. Eu gasto com consciência e leveza. Essa frase simboliza um momento em que você para de lutar contra o dinheiro e começa a andar ao lado dele, com equilíbrio, intenção e respeito. Sexta semana. Construir hábitos de prosperidade. Sair das dívidas é um marco, mas permanecer livre exige um novo estilo de vida. A verdadeira virada não acontece quando você quita uma conta. Acontece quando cria hábitos que te impedem de voltar ao mesmo lugar. Mulheres confiantes entendem que prosperidade é disciplina com alma, constância sem rigidez, organização sem culpa. Eu percebi isso quando comecei a repetir pequenos rituais todos os dias.
Anotar o que entrava e saía, guardar um valor simbólico, mesmo que pequeno. Reservar 10 minutos para revisar meus objetivos. Parecia um gesto simples, mas com o tempo viraram parte da minha identidade. Eu deixei de ser a mulher que tentava se organizar e me tornei a mulher que sabia o que estava fazendo. Essa diferença muda tudo. A prosperidade não é um evento, é uma rotina. E o segredo não é fazer muito, é fazer sempre. Mulheres que constroem riqueza emocional e financeira sabem que constância é mais poderosa do que intensidade. Comente: meus hábitos sustentam minha liberdade. Essa frase representa o início da fase mais sólida da sua jornada, o momento em que o esforço vira estilo de vida e o controle se transforma em confiança. 7ª semana. Reforçar. Sua identidade de mulher confiante, quando a vida muda, você precisa se adaptar. Mas, quando você muda, tudo ao redor se transforma. A 7ª semana é sobre consolidar a nova identidade que você está construindo. A mulher que pensa, age e decide como alguém que sabe o próprio valor. Porque sair das dívidas é apenas o começo. Permanecer confiante é o que transforma o resultado em um estilo de vida. Eu lembro do momento em que percebi essa virada. Estava pagando as contas do mês e, pela primeira vez, senti tranquilidade. Não era porque eu tinha muito dinheiro, era porque eu sabia exatamente o que estava fazendo. Não havia mais culpa, nem vergonha, nem medo. Eu me sentia no comando. E percebi que ser confiante não tem nada a ver com ter tudo sob controle, mas com confiar em si mesma, mesmo quando algo dá errado. Essa semana é sobre se olhar com orgulho, sobre celebrar as pequenas vitórias que constroem o seu novo padrão. Mulheres confiantes não esperam que alguém as valide. Elas vivem de acordo com o que já sabem que são. Comente: eu ajo como a mulher que confia em si. Essa frase simboliza o momento em que a dúvida dá lugar à firmeza e a autoestima se transforma na base da sua liberdade. 8ª semana. Criar uma nova visão de futuro. As mulheres que saem do vermelho e voltam a acreditar em si mesmas não apenas equilibram as contas, elas redesenham a própria história. A 8ª semana é sobre enxergar o que vem depois, o novo capítulo da sua vida. Porque quando o medo do dinheiro vai embora, o que fica é a liberdade de sonhar novamente. Eu lembro de quando, depois de meses reconstruindo minha vida financeira, me sentei em silêncio e perguntei: o que eu quero criar agora? Pela primeira vez, o futuro não me assustava. Eu via possibilidades, não dívidas. Decidi fazer um plano de metas, não de sobrevivência, mas de expansão. Incluí viagens, cursos, investimentos e até tempo para descansar, porque prosperar também é permitir-se viver. E foi ali que percebi: confiança é saber que você é capaz de recomeçar quantas vezes for preciso, com leveza e direção. Essa última etapa é o início de um novo ciclo. Você não é mais a mulher que vivia com medo, é a mulher que domina o próprio caminho. Comente: eu construo o meu futuro com confiança. Essa frase sela o fim da jornada e o começo de uma nova vida. Uma onde o dinheiro é ferramenta, não prisão. De endividada a confiante. Em apenas 8 semanas, você deu passos que muitas pessoas evitam por uma vida inteira. Encarou a verdade, organizou o caos, mudou sua mentalidade, criou hábitos, se reergueu. E mais do que isso, você provou para si mesma que é capaz. A liberdade que você sente agora não vem do dinheiro em si, mas da consciência que você construiu. Você não precisa ter tudo resolvido para se sentir segura, só precisa saber que está no caminho certo. Se esse vídeo te inspirou a começar sua jornada de liberdade, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta: eu escolho confiança todos os dias. Porque a sua nova vida não começa quando as dívidas acabam. Começa quando você decide que nunca mais vai duvidar da mulher incrível que você já é.